Alô! Hoje é dia 31 de janeiro, data em que se comemora 18 anos da condenação do terrorista Abdel Basset al-Megrahi por explodir um avião na Escócia, coisa boba. E para falar de um assunto que não tem nada a ver com isso, recebo hoje Bruno Barreto, o famoso Painkiller, vulgarmente conhecido como Aspirina, um dos organizadores da Liga Latvéria de São Paulo. E depois de umas merecidas férias, nós retomamos hoje o Clicadores de Heróis, o primeiro podcast de HeroClix do Brasil, logo após a vinheta do misterioso Renan Ivo. Bruno Barreto, Painkiller, seja bem-vindo ao Clicadores de Heróis, o nosso podcast aqui de HeroClix do Brasil. Pô, cara, eu agradeço o convite, é uma honra estar aqui. Eu estava lembrando um pouco antes da gente falar que acho que vários campeões já conversaram aqui, campeão brasileiro, campeão do rock e um monte de outras coisas. E, porra, que honra, cara, porque a gente se conhece já dos eventos, de um monte de coisa e tamo aí, tamo junto. É isso aí, você que é um cara antigaço na comunidade, né, de HeroClix, você joga há quantos anos? Cara, eu jogo desde o lançamento, desde 2002. Nossa senhora, é um idoso do HC. Bom, quem me vê sabe que eu sou tiozinho, né? Eu dou uma disfarçada, mas eu sou tiozinho já. Autoridade máxima aí em questão de experiência, hein? Cara, de experiência sim, de jogabilidade, de técnica e tal, não. Tem muita gente muito melhor, mas se for de história... A primeira vez que eu te vi, né, que a gente se conheceu, foi no saudoso Nacional do Rio de Janeiro. Não sei quanto tempo faz isso. É verdade. A gente se encontrou, acho que teve um evento antes, que foi não sei se é uma preliminar, né? A gente tava tentando pegar uma vaga, alguma coisa assim, eu acho. Ah, no Dogs, né? Que foi lá naquela loja Red Games, uma coisa assim. Isso, que era uma escola. É verdade, que você me deu uma surra, inclusive. Ah, não foi 1-1? Porque acho que você ganhou uma. Não sei se você se lembra. É porque pra quem perde fica marcado, entendeu? Pra quem ganha é só mais uma. Não, mas eu acho que a gente jogou na classificatória e eu acho que você ganhou. E aí depois É verdade, agora outra eu acabei ganhando. Eu tava com o Sentry Void e você tava com o time com o Shang-Chi, alguma coisa de Heroes for Hire, Bullseye, alguma coisa assim. Isso mesmo. Aí eu tomei uma coça. Essa eu ganhei. Aí a outra eu tava com o meu Superman de bateria amarela, você tava com um time que usava o Arcade e a Phantom Grow, uma coisa assim, não é? Isso, era um time baseado na Lanterna Índigo, né? Que era o time que eu tava testando com o Nacional. Acho que o seu também, né? Que a gente foi com o time meio pronto já. Isso, e aí você me surpreendeu com essa Phantom Grow. Eu não conhecia, cara. E quando ela passa em cima de uma peça, você desativa os efeitos de relíquia dela, né? Ou de entidade também, alguma coisa assim. Da entidade eu não lembro. Eu lembro que ela desliga a relíquia mesmo. Eu lembro que o meu Superman ficou pelado lá e eu falei, cacete, cara, como é que uma peça faz isso? Ah, cara, mas foi um dos melhores jogos que eu tive em todos esses anos, assim. Foi legal mesmo, foi intenso. E depois lá no Rio você tava no top 8 do Nacional, então não vem com esse papo aí de não ter experiência de jogo, porque o cara é craque sim. Vou acreditar, não é bonito falar mentira, mas tamo aí, né? Bom, mas o papo de hoje não é competitivo, é um outro assunto, né, que tem a ver, é similar, mas pelo mútuo, porque ao mesmo tempo também é uma coisa que criada pra galera se divertir, para jogar o for fun, para poder usar as peças que gosta, mas também para treinar o HC, para ficar fera, assim, para sacar os combos e pensar estratégias, que são as ligas, né? Isso. E você é o convidado de hoje porque você é um dos organizadores da Liga de São Paulo, a Liga Latvéria, que junto com a Liga de Taubaté, que eu organizo com o Renan Ivo, autor dessa vinheta que você ouviu do podcast,
São, acho que as duas maiores ligas, assim, né, pelo menos aqui, assim, do Sudeste, eu acho, quando eu digo em número de jogadores, em frequência, em organização, né, a gente tem uma estrutura um pouquinho mais sólida do que as outras, que não quer dizer nada, muita coisa, mas por isso você é o nosso convidado, para a gente trocar ideias sobre ligas, como organizar sua liga, por que essa é a melhor maneira de você aí, que está jogando na sua cidade, tem uns amigos jogando, por que essa é a melhor maneira de firmar a comunidade do HeroClix, certo? Certíssimo. Eu aproveito para falar, né, em nome de todo mundo, dos outros caras da Liga. Eu acho que a Liga, eu entrei quando ela já existia na organização, fui convidada pelos caras. Ela foi criada pelo Paulo, pela Bel, pelo Thiago, e teve outras pessoas que passaram por lá. Hoje a gente está com uma configuração diferente, né, porque as coisas vão acontecendo, as pessoas mudam de cidade, têm filhos, etc. E aí, tipo, eu não posso, obviamente, levar o mérito disso. Eu acho que é uma coisa Claro. bem legal de comentar, né? Porque às vezes Sim. eu tenho mais a cara de pau, às vezes, de fazer vídeo, eu tentar fazer uma piada ruim, alguma coisa assim, e pode ficar, tipo, essa galera olha e fala assim, pô, esse cara é cuzão, tá querendo passar perto e tal. Não, o trabalho é coletivo. E eu acho que assim, até emendando na sua pergunta, que eu acho que é o mais certo, eu acho que as ligas, elas têm um objetivo muito simples, que é de manter o jogo vivo no Brasil. A gente sabe que não existe, né, distribuidor, uma queixa antiga nossa, a gente já teve Devir, a gente não teve Devir, teve uma série de personagens pitorescos aí no meio do processo, mas as ligas, elas funcionam uma coisa feita por jogadores para jogadores. Então, é mais legal, entre aspas, eu tento fazer as duas modalidades, eu acho que é legal você ter um ponto de encontro para jogadores novos, para jogadores velhos, para falar de boneco, para você ter esse convívio, entendeu? Para você ver e ser visto por todo mundo. Eu imagino que em Taubaté seja o mesmo princípio, né, que vocês tiveram para montar. Claro, juntar a galera, né, não deixar o pessoal ficar muito enferrujado e fazer, assim, obrigar a galera a jogar de fato. Então, quando a gente cria várias etapas, né, uma por mês, cada uma com um recorte diferente, a intenção é fazer o jogador se dedicar ao hobby dele. Então, assim, aquele cara, todo mundo conhece um desse, que tem lá o seu timinho favorito e joga sempre com aquele time, na liga ele não consegue fazer isso, né? Porque ele vai ter que atender aos critérios. Então, assim, ele vai começar a se dedicar mais ao jogo, a querer expandir um pouco as suas estratégias, ele vai perceber que só aquele feijão com arroz não basta, né? Então, a intenção é essa, juntar a galera e fazer a galera se voltar mais ao jogo, né? E a consequência disso é a solidificação, assim, né, do cenário do HeroClix no Brasil e a melhora da qualidade do jogador, sem dúvida nenhuma, né? Sim, não, e eu acho que é legal até mencionar isso, porque assim, há muitos anos atrás, a Devir fazia alguns campeonatos regulares, assim, ou acabava rolando porque a gente estava sempre pela loja, acabava juntando o pessoal para jogar. Alguns anos atrás, se diz nos primórdios da humanidade, dos bonecos. Né? Na época da Pedra Lascada, né? Quando a gente abria booster de Explosion, quando abria Clover in Time. Assim, tipo... Eu nem mexia com isso, não tava nem nascido. Ô, louco. Mas a época do... A gente tinha uma época do Salão da Devir e outros lugares, né? Que tiveram jogos e tiveram torneios, uma série de coisas onde você fedia muito porque era muito quente e a molecada comprava boneco, mas não comprava desodorante, que é mas isso até hoje. É que agora algumas lojas têm ar, né, cara, e melhora um pouco. Mas a gente chegava uma hora que dava uma certa frustração e eu até me afastei uma época de torneios por conta disso, porque existia um ou dois times no máximo que eram receita de bolo, com as coleções da época, e você jogava toda a rodada contra esses times. E ou você tinha um time igual, e ficava um jogo estranho, né? Jogo de espelho. Ou você tomava pau, entendeu? E aí não é uma coisa muito bacana, né? Que você fala assim, pô, vou tentar me divertir para tomar 4 surras de 4 times iguais, acabava não sendo tão atraente. E aí a liga vem como um outro caminho para isso, né? Eu acho que tem bastante relação das ligas com uma coisa que talvez só exista no Brasil, não sei como é que o pessoal chama fora, mas que são os mesões, que a gente fala, vamos fazer um mesão, vamos juntar tudo e fazer um mesão. Nessas horas, teoricamente, né, o mais importante não é você ganhar o jogo, massacrar o oponente, deixar ele chorando e tal.
Então você joga de um jeito mais relaxado, relaxado de estar ok, né? Não relaxado de ser vagabundo. Vagabundo! Mas você se diverte mais, assim, traz times diferentes, às vezes pensa em algum cenário que emula as histórias em quadrinho, ou que tem alguma coisa mais aleatória, né? Eu acho que o tentar emular os quadrinhos é uma das coisas que atrai a maioria dos jogadores pro HeroClix, né? Não sei, teve um ou outro cara que eu conheci nesse período que falou assim, eu nunca li um gibi na vida. Aí além de ter chamado ele de herege, aí eu falo, porra, mas aí seria como qualquer outro jogo, né? Você tá no jogo errado, né, cara? Assim, você é bem-vindo, mas você tá no jogo errado, pô. Poderia jogar qualquer outra coisa que tem, sei lá, um lore ou alguma coisa assim, que beleza, né? Se a mecânica pela mecânica, fica até meio dele. Vamos dizer assim, essa balança, isso tudo que você falou eu classificaria como um for fun, né? Botar o pessoal na mesa para se divertir, jogando com as peças que gosta, emulando um quadrinho e tal. Então essa balança entre os elementos do for fun e os elementos do jogo sério, do competitivo, eu acho que tem sido o que guiou a Liga Super Donkeys, que é a Liga de Taubaté, nesses últimos 3 anos. A gente está entrando na temporada 4, Season 4, né? Os roteiristas costumam dizer que a temporada 4 sempre tem que ter ali uma coisa mais apimentada para o cara não brochar da série. Não perder o interesse, né? Exatamente. Então, eu acho que essa tem sido a nossa balança, assim, o que norteia a organização da Liga é isso. Fazer o cara se sentir à vontade para jogar com as coisas legais que ele gosta de jogar, mas ao mesmo tempo não sair muito dos moldes do jogo competitivo. Então, uma novidade desse ano é que todas as nossas etapas vão ser de 300 pontos. Legal. Nos anos anteriores a gente fez 400, 500, porque é o que o pessoal gosta de jogar, assim, no for fun. Mas aí esse ano a gente vai dar uma apertada. Falar, vamos fazer o for fun, mas no formato do Campeonato da Skids. Então, assim... 300, né? Vocês me parecem que não tem muito essa preocupação de pontuação, né? Como é que vocês balanceiam essas coisas? Como é que é o equilíbrio aí dessas coisas na Lativéria? O que a gente tenta fazer é, além dos temas, né, trazer temas diferentes ou coisas aleatórias, como a gente comentou agora há pouco, é tentar dar uma equilibrada, e eu acredito que a maioria das etapas seja 300 pontos, porque tem algumas restrições de peças, às vezes de recurso ou de outros elementos, mas tem algumas outras que historicamente acabou ficando com uma pontuação maior, tipo a Fúria de Titãs, por exemplo, que é uma que tem que usar colossais. Antigamente, as colossais elas tinham uma pontuação alta. Por exemplo, jogar uma partida de 600 pontos, talvez fosse uma colossal, ou tipo 1,5, alguma coisa assim. Então acabou ficando um pouco mais variado. Eu acho que são jeitos diferentes de jogar, dependendo da pontuação. Porque às vezes você fala, pô, time de 500 pontos cabe tudo, né? Tem suporte, tem atacante principal, secundário, terciário, etc. Sim. E são jeitos diferentes. A gente tenta dar uma equilibrada, principalmente na questão de ter pelo menos metade Modern e metade Golden ou Silver, para não barrar gente que não tem tanto investimento em peça, né? Às vezes por N motivos, né? A gente sabe que dólar a 4 conto não ajuda muito a gente ser feliz, né? E também para variar os temas, do tipo, para evitar que o cara venha com um time receita de bolo, para, sei lá, tentar trazer coisas diferentes. Esse ano a gente vai tentar colocar, vai tentar não, né? Tá até lá na descrição, que é uma sugestão do próprio grupo de dar um ponto extra nas etapas para quem aparecer com um time que ninguém usou ainda naquele torneio. Uma pontuação extra, é isso? Uma pontuação extra. Por exemplo, o cara vai ganhar, se ele aparecer com um time... A gente sabe que hoje em dia tem bastante time de X-Men, de Justice Society, assim vai, Avengers, etc. Se o cara aparecer de repente com, sei lá, um Serpent Society, ele provavelmente vai ser o único cara que está jogando com esse time. Então ele vai ganhar um ponto bônus ou alguma coisa parecida com isso, assim, só pelo inusitado, né? Para falar, pô, o cara tá tentando sair da caixa mesmo. Tá, isso é interessante, né? Até para, de repente, corrigir o que eu falei, assim, lá na Lativéria já tem uma pontuação diferenciada para quem joga temático genérico e quem joga temático nomeado. Já tem um bônus, né? Já tem um bônus na montagem da equipe. E aí a gente está colocando mais um bônus se o cara aparecer com um time temático diferente ainda. Porque assim, o que acaba acontecendo? Tem 3, 4 times de Vingadores, 2 de X-Men, uns 4 de Sociedade da Justiça. Você fala, pô, legal. Se você vai com um time, às vezes, muito diferente disso, acaba
perdendo, sei lá o quê. Passa fome, né? Passa fome. Aí se você ficar e fala, pô, eu vou de repente com um time de, sei lá, Tartaruga Ninja. Legal. Com novos mutantes, não sei. Aí o céu é o limite, né? Porque tem keyword até umas horas lá na base. Entendi. Então vocês dão um boost, assim, né, para o cara que queira sair da caixinha, vamos falar assim, né? É uma tentativa que a gente vai fazer agora em 2019 para ver o que rola, né? Bom, eu acho que você falando isso, a gente pode falar pro pessoal assim, quais seriam os pontos importantes, eu acho, que devem ser levados em conta para quem quer organizar a sua liga, né, na sua cidade. Legal. Isso tudo que você falou, eu acho que tem a ver com o ponto primordial de uma organização da liga, que eu acho que é sacar o espírito da sua galera. Saber o que o pessoal gosta de jogar, né? Qual é a pegada dos seus jogadores. É um pessoal que compra peça todo mês, que renova a pasta com toda a coleção que sai, ou é um pessoal mais de boa, pessoal que tem as suas peças favoritas e costuma jogar com aquilo mesmo, de vez em quando faz uma compra. Depois que você saca esse espírito, você consegue fazer recortes e regras que são do agrado da comunidade, né? Então, no caso da Lativéria, esse incentivo para o pessoal jogar de temático e para o pessoal fazer times diferentes. No Donkeys a gente não tem isso. Você não ganha nenhuma pontuação extra por jogar de temático. Mas esse ano a gente fez assim, metade das etapas são obrigatoriamente temáticas. E metade das etapas não são temáticas. Você pode jogar se você quiser, mas não há a necessidade. Isso tudo... É um jeito legal de fazer o cara jogar, né? Porque ou ele não participa de metade, ou ele começa a montar um time, né? Ou se adequar com alguma coisa assim. Então, é um jeito legal, mas que funciona aqui, porque esse é o espírito da galera. Quando a gente joga for fun, o pessoal gosta de jogar temático. Olha, é meio feio, assim, se você fizer uma coisa muito fora do temático, sabe? Acho justo. Tem uma cobrança, assim. Então, tudo bem a gente implementar isso nas regras da liga, né? A gente só pode fazer isso depois que a gente saca o espírito da comunidade. Se você aí que está querendo organizar a sua liga na sua cidade e ninguém joga de temático porque acha bobagem, sei lá, eu só quero jogar com times mais competitivos, se você impõe uma regra dessa, não vai pegar bem, né? Porque não é o que a galera tá querendo, não é o que a galera tá pensando. Então acho que o primeiro ponto para se organizar a liga é isso, sacar o espírito da sua comunidade, né? Eu concordo, eu acho que tem espaço para todo tipo de jogo, assim, tipo ser mais competitivo ou um pouco menos competitivo. Eu acho que as ligas em geral, elas acabam tentando unir o melhor ou sei lá, o médio dos dois mundos, assim, porque ela foca mais no for fun, do tipo, olha, você tem que vir com uma equipe temática, por exemplo. Mas se você vai levar um time que você acha que vai ganhar, né? Você não vai levar, tipo, é meio zoado o cara aparecer com um time de Tug e falar, porra, esse é meu time, sei lá, do Comando Vermelho, ou do PCC. Você fala, pô, legal, caralho. Mas você vai tomar uma sova, né? É sacanagem. E acho que, eu sei, o espaço competitivo, pelo menos em HeroClix, né, que acho que é o único jogo que eu levei bastante tempo, eu acho que ele dá uma desgastada nos próprios jogadores. Eu acho que em alguns pontos gera uma rivalidade que às vezes não é muito sadia, ou acaba gerando um enjoo mesmo, assim, sabe? O cara fala, pô, eu tenho um time temático, um time competitivo, 300 pontos. E joga, e a gente fala, cara, não sei se dá um tesão mesmo de você continuar jogando, dá uma longevidade, de você pegar outras peças e tal. Eu acho que são estilos diferentes que podem conviver. Claro. E aí a gente volta naquele ponto, né? Por isso que eu acho que a Liga tem esse papel que só ela consegue ter, cara. Fazer esses estilos conviver numa boa e fazer a galera experimentar um pouco dos dois mundos, assim. Pô, o time do seu coração é o time de Thug? Beleza, você pode jogar com ele. Mas você vai apanhar de um cara, de um Thor com um Mjolnir, sabe? Que é o que tá no meta hoje. Então, assim, dá uma acordadinha um pouco, né? Pô, será que não compensa eu fazer um time temático com o Thor do Mjolnir? Não é 100% competitivo e não é 100% for fun, né? Eu acho que fazer o pessoal sair um pouco assim também dessa zona de conforto, eu acho que é uma coisa boa que a Liga pode proporcionar para a comunidade, né? Sim, não, eu concordo. Eu acho que uma coisa que a gente ainda não é muito contaminado aqui no Brasil, até talvez por conta de custo, né, dificuldade de peças e de acessórios, é copiar integralmente os times gringos que são campeões mundiais e etc. Não tem condição, né? Aí, tipo, até tem, algum outro tem, né? Mas Sim, não é
No geral não tem, né? O que é bom, né? Não sei, eu pelo menos eu acho que sim. Eu acho que é bom também. Bom, aí eu acho que o segundo ponto é uma coisa que você chegou a mencionar aí, é o local, né? Tem que ter um local, a liga tem que ter uma casa. Onde é que vocês jogam aí em São Paulo? Hoje a liga ela tá baseada lá na Game Vault. E eu espero que continue lá por um tempo. Vamos ver, né, o que acontece. A gente sabe que o São Paulo é um lugar que tem uma porrada de lojas, mas ao mesmo tempo não tem, né? Vamos dizer assim, algumas coisas. Então, a gente acaba disputando com outros jogos, com outras coisas, mas hoje a gente está lá na Game Vault. Já estivemos em outras lojas antes, nos anos anteriores. Agora 2019 é o 6º ano da liga, né? Então, muita água já passou debaixo dessa ponte aí, e teve gente que até loja que já fechou, mudou de dono, etc. Então hoje a gente está lá na Game Vault. Vocês já chegaram a ficar desalojados, jogar em algum um espaço público que não é destinado ao jogo ou na casa de alguém? Cara, em espaço público não. A gente já ficou desalojado, mas aí o que houve foi deu um intervalo, vamos dizer assim, em vez de ser as etapas da liga aqui, elas são uma vez por mês, né? Então, pelo menos no final de semana de cada mês tem jogo. E aí, quando teve uma loja que fechou, a gente ficou sem referência e o pessoal da organização na época conseguiu arrumar uma outra loja. A gente fez em uma loja provisoriamente e depois acabamos migrando para uma outra loja que era um pouco mais fácil. Então, teve Entendi. sei lá, essa perna aí que ficou meio perdida. Mas funcionou normal, a galera entendeu porque... Cara, a gente tá jogando na casa dos outros, né? Não dá pra exigir muita coisa em alguns aspectos. A meu ver, assim, ligas grandes, né? Pô, você tem mais de 8, 10 jogadores. É muito importante estar num local público, né? Eu digo assim, numa loja especializada em games, em board games e tal. Sem dúvida. Primeiro porque você cria um sentimento de que aquilo é aquilo mesmo, entendeu? Você tá indo jogar a liga na loja e tal, tem lá uma estrutura para isso. Você se sente apto para desenvolver o seu jogo, né? Eu digo isso porque a Liga Dogs em São Paulo, eu joguei um ano. Não tinha um espaço no começo. A gente jogava no Bob's da Paulista. Então meio selvagem, né? É meio selvagem, porque você não se sente bem-vindo ali. Por mais que a gente tivesse um espacinho cativo lá, você não se sente assim, puta. Tirei 6-6, cara. Quero dar um... vai secreto! Não pode, cara, porque é um espaço destinado a outras coisas, né? Então, eu acho que esse tipo de local não deve ser visto pela organização da Liga como a casa da Liga, né? Às vezes tá por uma necessidade, fica ali um tempo. Como a Liga Dogs depois achou uma loja bacana pra gente migrar. Mas ter um local destinado para isso e que abrace o seu jogo, eu acho que é muito importante, né? Até por uma segunda questão, que é jogadores novos, né? Sim. Você tá numa loja de games, pô, não sei você, mas sempre chega alguém dar uma olhada, pô, o que é isso aí que vocês estão jogando? O cara se interessa, o cara pergunta, às vezes o cara pode virar um jogador, né? Não, isso aí eu não tenho dúvida. Eu acho que tem eu concordo integralmente com isso que você falou, do tipo, tem que ter uma casa, tem que ser visto, até por uma questão de... E tem que ser um lugar, vamos dizer, nerd, ser alguma coisa de jogos, porque você jogar num lugar onde é uma coisa nada a ver, eu não sei, eu acho estranho, assim, me incomoda um pouco. É a mesma coisa quando você tá, sei lá, no trabalho, aí eu vou dar um exemplo pessoal meu, né? Você tá no trabalho e de repente alguém vira e fala: caralho, você viu aquele não sei o que, tal, do filme dos Vingadores? Aí você fala, pô, hoje é mais mainstream, tal, as pessoas sabem o que é Vingadores, mas, porra, às vezes não é a hora, né, cara? Às vezes você tá lá com gente que não tem nada a ver com isso, tá? Você tá, tipo, no café da empresa, os caras... Tô preenchendo planilha aqui, né, cara? Não enche meu saco, né? Então, tipo, dá essas puta brechas, assim, você fala, puta, não é bem agora, né? Vamos falar no almoço, né? Vamos falar no meio da nerdaiada lá, que é a casa. Exato. E assim, até falando de localização, o São Paulo é grande, né, cara? A grande São Paulo, sei lá quantos municípios tem. E eu acho que é importante ter um ponto de encontro, independentemente de qual seja, que fique razoavelmente fácil para todo mundo, ou que fique no meio do caminho para todo mundo. Eu moro no transporte público, né? Assim. Para tudo, né? Porque assim, eu vou ter que andar, sei lá, 15 quilômetros para chegar na loja. Um outro cara de outro lugar vai andar 10, alguém vai andar 8, alguém vai andar, sei lá, 30 quilômetros, entendeu? Então eu acho que é uma coisa mais fácil, porque se tivesse que cada um na casa dos outros, eu acho que hoje em dia é meio complicado, né, de você fazer isso, assim. São distâncias muito grandes. Claro.
Aí a outra questão, que é o coração da liga, que é onde a gente tem que botar todo o nosso carinho, todo o nosso bom senso, sobretudo, são as etapas, né? A elaboração das etapas. Sim, Vocês sim. jogam de janeiro a dezembro, são 12 etapas. Não, são 10 etapas. São de janeiro a outubro. Aí a gente acaba pegando a premiação para fazer o draft em novembro ou comecinho de dezembro. E dezembro, férias. Dezembro tem bastante gente que já está viajando, acaba se enrolando de trabalho, né? Sempre dá um tumulto. Nós jogamos 11 etapas, vai até novembro, e dezembro é justamente só faz o draft, a confraternização, né, a premiação, e até ano que vem. A questão das etapas é crucial, porque eu acho que ela é o que reflete tudo isso que a gente falou, né, o espírito da comunidade, como você quer que os seus jogadores se desenvolvam, que tipo de coisa você tem como critério claro na sua mente. Por que isso é tão importante? Pô, se você submete os seus jogadores a umas etapas totalmente nonsense, cara, umas coisas absurdas, a tendência é que a galera vá desistindo no meio do caminho, cara. Claro, né? claro. Pô, etapa com a mão pesada demais, o cara vai lá e toma uma surra. Aí uma etapa impossível de você fazer um time, o cara olha pra pasta dele e fala, puta, mas eu não tenho nada disso. Vou ter que comprar um time inteiro, né, para participar. Aí o cara toma outra surra. Então, assim, a gente tem que ter isso sempre em mente. Como fazer etapas atrativas, amigáveis e ao mesmo tempo criativas, para evitar o tal feijão com arroz. Como é que você pensa nisso? Quem que cria as etapas da Lativéria? Sempre são coisas novas ou vocês vão pegando etapas de anos passados que deram certo? Como é que é esse balanço? Eu acho que é um misto das coisas. Assim, os primeiros 2 ou 3 anos, quase todas as etapas foram inéditas. Eu não estava na organização nessa época e aí a galera teve uma criatividade absurda. Assim. Tem coisa que foi criada para o primeiro ano e que fica até hoje, como Folha de Titãs, Halloween, etc. Que são etapas, acho que, legais e até... sei lá, que outras ligas fazem, outros torneios fazem. Eu não clamo exclusividade porque não fui nem eu que sugeri, mas eu acho que tem bastante coisa que é bem emblemática. Tem coisa que às vezes a gente pensa que seria legal, que seria inovador, e quando vai ver é uma merda, não funciona legal, os jogadores não gostam. Já passei por isso. Teve etapa que já funcionou em um ano, e pro outro ano, com mudança de regra, a etapa ficou uma porcaria. Eu não vou lembrar o nome da etapa, mas tinha uma etapa que você tinha que fazer como se fosse esses MOBAs, né? Que você tem que atacar a base do inimigo e tal. A gente já fez a opção de montar 2 times grandes, onde cada jogador levava uma peça e virava um mesão gigante. A experiência de jogo não foi tão legal, apesar da zoeira. Aí migrou para ser um x1, como normal, só que aí a gente usou, né, na etapa as lanternas como simbolizando a base. Tá. E aí você fala, pô, então eu vou levar um time de barreira, alguma coisa e tal. Só que, pô, mudou a regra, né? Aí você faz barreira e o cara consegue atirar por cima da barreira, né? Porque é colossal e tudo mais. Então acho que... a atualização do jogo deu mudou a cara da etapa. Mudou a etapa. E aí essa é uma coisa que você fala, puta, ninguém viu isso... ninguém se ligou nisso, né? E aí ficou uma coisa meio bunda. Mas eu acho que, cara, tem que ser... Em algumas coisas dá muito certo, outras nem tanto. Eu acho que o feedback do pessoal é legal. Uma coisa que eu acho bacana é quando o pessoal consegue trocar uma ideia e dar um feedback maduro, assim, uma coisa adulta, né? Não é do tipo, não gostei, pô, isso aqui... tipo, chilicando não leva a nada, mas... não, aí a gente nem escuta, né, cara? Você fala, beleza, fera, tá bom. Tipo, você faz aquela cara de coxa na hora e tal, muito obrigado. Sabe uma etapa que parecia muito bacana, mas que não se desenrolou muito bem na prática? A famosa etapa do deal inverso, né? Que você começa no último clique e conforme você vai tomando dano, você vai gerando até o primeiro, né? Então o primeiro clique é o último. Tá, toma KO invertido, né? Isso, aqui a gente chamou de bizarro, né? Etapa dos bizarros. Pô, a ideia é simples, né? É fácil de ser executada e tal, mas começou a dar tanto problema, cara. Tipo... sei lá, o cara jogou com o Unimind, que o último clique do Unimind é quando ele brota os Eternals. Aí ele já vai começar naquele clique. Aí o cara... puta, aí começou umas coisas assim, umas coisas que você não tava esperando, sabe? Que ia aparecer. E o resultado foi que algumas pessoas
se valeram dessa restrição da etapa para montar times muito bons, porque tem aquelas peças que você bate, e aí quando o cara vai morrer, você vê 12 de ataque, 4 de dano, né? Tipo, famoso último suspiro. Aí os caras abriram com esses cliques. Então teve essa galera que conseguiu achar boas respostas para as etapas, para essa etapa. E todo o resto simplesmente não conseguiu. Porque o que eles tinham à disposição não era nada demais, assim. Eram boas peças, mas que particularmente no último clique delas não era nada. Não era muito expressivo. Não tinha nada demais. Então, assim, foi a galera com um time ok, peronomútil, e foi a galera com um time, assim, pra massacrar os outros, sabe? Porque todo mundo abria num clique cavalo. Então, pô, é isso. Uma ideia simples, facílima de ser executada. É uma ideia legal. É que eu acho que tem um ponto que a gente começou... É um exercício difícil, tá? Vou ser sincero, assim, tem hora que você... de dois jeitos, né? Às vezes você pensa que a etapa vai ser legal pra caramba e sua ideia é ruim mesmo, acontece. Ou a ideia do grupo na hora falou assim, pô, isso aqui é legal, e aí não rola. Ou essas coisas, assim. Eu acho que tem um... Não é um crime, né? Mas eu acho que tem jogador que é esperto o suficiente para tentar pegar algum glitch ou alguma coisa e falar assim, cara, eu vou jogar com o manual debaixo do braço, assim, sabe? Então, infelizmente sempre tem. É desse jeito, então eu vou fazer esse combo, usar essa peça que daí biriri boró. Aí, porra, sei lá, né? Tem advogado na liga, mas a gente não faz um tribunal lá na hora e vê, mas realmente fica uma coisa, fica meio bunda, né? Fica um clima meio bunda. E quais são as etapas assim que você acha que rolam sempre, que a galera sempre gosta? Eu pensei em 3 aqui da experiência do Super Donkeys, vou falar, e depois você pode falar algumas da Lativéria. Simplíssimo de se fazer, sempre dá certo, sem nenhum BO. Etapa de mulher. Concordo. Só vale peças femininas. Pô, tem muitos personagens, né? Várias heroínas e tal. Nunca deu nenhum problema. A gente sempre tem variedade de times, porque tem peças boas o suficiente para cada um poder montar o seu e desenrola numa boa. Outra etapa muito bacana que a gente fez foi em homenagem à Edna, do filme dos Incríveis, que não gosta de capas. Super-heróis. Você lembra que os super-heróis morriam porque tinham capas, né? Porque prende na turbina. Muito bom. Então foi uma etapa, só vale peça que não tenha capa. Aí, pô, mas isso é mó simples. Sim, é simples, mas se você começa a ver os super-heróis, cara, todo mundo tem capa. Então, tipo, Batman não podia usar, Super-Homem não podia usar, Thor. Foi assim, um monte de peça foi limada por uma restrição muito simples e bem amigável, né? Isso aí é legal mesmo, pô, eu curti isso daí. E ao mesmo tempo você começa a ver que tem um monte de gente que não usa capa. Iron Man, pessoal, enfim, do dojo, do martial artista e tal, ninguém usa capa ali. Então, deu para explorar bastante. E uma terceira etapa que eu destacaria, que a gente vai jogar esse ano, ainda não sei como rolou, mas no papel parece ser muito bacana. É que a gente vai deixar os anéis de Warflight, né, as baterias de luz, né? E no começo da etapa, cada um vai sortear um desses anéis. E aí o seu time vai ganhar os poderes da bateria. É como se eles estivessem entrando para a tropa das lanternas, entendeu? Então vai chegar o fulaninho com o time dele e vai sortear, pô, saiu com a batera verde, beleza, todo mundo tem willpower, e se tomar o Twitch ou Perplex, rola um dado, né? Eu não me lembro exatamente. Aí o outro que cair com a batera branca, todo mundo vai ter stop click no final com Regeneration. E isso aí vocês vão sortear, tipo, de repente, cada jogador vai ser rodada? Como é que vai ser isso aí? Ou vai ser pelo dia inteiro? A gente faz, são 3 jogos, né, por etapa. E aí vai valer para os 3 jogos. Então, tipo, chegou o fulaninho, tirou laranja, bem-vindo à tropa laranja. Seu time tem esses poderes aqui do anel até o final do dia. E pode repetir, né? Não é que se você tirar um, os outros não podem tirar. Ah, tá. Pô, legal isso aí. Porque daí você vai se acostumando com o poder, né, que o cara tem. É uma etapa amigável, totalmente do mundo dos quadrinhos. Porra, os caras estão entrando pra tropa dos lanternas do Sinestro, sabe? Que foda que é isso. E é bem equilibrada, porque é uma coisa baseada em sorteio, né? Então, tipo, pode ser que o seu time tenha uma sinergia muito bom com as tropas vermelhas, por exemplo.
E pode ser que você pegue um poder que não seja nada demais, mas que também não vai te atrapalhar. Então Assim, eu acho que essa é uma etapa que pode ser bacana, a gente vai ver esse ano. porra, é legal, isso daí eu vou ficar de olho quando vocês postarem os relatos, porque realmente é bem diferente e, porra, achei sensacional. Sensacional. E não tem jeito, cara, as etapas têm que ser assim. Eu acho que você pode se guiar em duas linhas, assim. Ou você pode criar restrições relacionadas ao mundo dos heróis. Isso aí que a gente falou, não vale capa, não vale não sei o que, só vale mulher, lanternas, não sei o que. Ou você pode criar restrições relacionadas à mecânica do jogo. Que eu vejo que vocês têm etapas assim, né? Não vale peça com range, não é isso? Essa é uma das que a gente tem bem tradicionais e pô, a formação original da liga, que os gigantes do ringue, aliás, e, porra, sensacional, entendeu? É uma coisa que lembra da nossa infância, o pessoal aí que é fã de WWE, essas paradas. Essa é uma etapa que funciona bem e eu não me lembro de ter nenhum time super abusivo, assim, alguma coisa que ficou escrota. Só uma vez que foi na época do lançamento do Era de Ultron, da coleção do filme, que tem aquele Hulk, que acho que é de 300 pounds. Que não Cara, morre, né? esse Hulk é boçal, assim, num nível... sei lá, acho que teve 2 dele no evento. Entendi. Pô, os caras passaram o trator em todo mundo, mas beleza, aconteceu. E aí a gente limou esse cara nas outras etapas do mesmo estilo. Esse ano vai ter de novo, eu acho que é uma que sempre é bacana, né? Porque foge do tradicional, do tipo, a galera que fica de longe dando tiro já tem que fazer alguma coisa. Eu acho que a gente tem também uma etapa só de mulheres. Esse ano, por sugestão de um dos jogadores, a gente vai sortear, tem uma mecânica lá de você rolar um dado, e uma das peças do seu time, tipo, você escolhe uma peça, rola um dado. Dependendo do número que sair, ela pode ganhar um poder, ou um bônus, ou uma habilidade, ou ela pode ganhar um problema. Então é tudo inspirado em coisa do quadrinho, tipo, ela rodou lá, saiu 2, por exemplo. Porra, ela foi morta pelo mercenário, como a Electra foi no gibi, então ela toma um clique inevitável. Ela tipo, rodou outro dado, saiu 5, sei lá, ou 6. Pô, ela virou Amazona, então ela tem carga, tem exploit weakness, tem alguma coisa que representa isso, assim, diferente. Eu acho que essas duas, eu acho que tem uma que emula algumas coisas daquele mapa da Krakoa, que é um mapa antigo já. Eu não me lembro agora se tá ou não. Que vai dando dano na galera, né? Isso, e eu acho que é divertido justamente pela aleatoriedade do negócio, entendeu? Você tá tomando um pau ou tá indo mal bem, e aí você, sei lá, é atacado pelo mapa, por exemplo. Ah, não, ó, tomou um clique inevitável. Eu acho que dá uma graça diferente pro jogo, entendeu? Porque senão você fica muito travado, sei lá, no feijão com arroz, né? Eu acho que, não sei. E esses recortes que levam em conta as mecânicas do próprio jogo é muito legal, né? Então, pô, só vale peça com charge. Ou então você eventualmente ganha charge, como é o caso aí da Amazona, né? Isso é muito simples, você criar times em torno disso. Ninguém tem que comprar peça nova ou deixar de usar o que quer, porque, pô, não é frustrante, não é pesado, né? É divertido fazer. E todo mundo tem, né? Tipo, beleza, time feminino é mais restritivo. Mas todo mundo tem, entendeu? Você, herói, vilão, etc. Não é nada, não é o fim do mundo. Esse ano tem uma sugestão da comunidade que foi fazer a etapa de novembro em homenagem ao Novembro Azul, né? Que é essa coisa do câncer de próstata e tal, né? Uhum. Então é o seguinte, você só pode jogar com peças que abram com alguma cor azul no deal. Legal, que também é simples e, porra, todo mundo tem. Simplão, cara. Tem azul escuro, tem azul claro, então tem bastante coisa pra você fazer. Pode ser em qualquer poder. E aí tá feita a etapa, entendeu? É uma coisa diferente, é uma coisa que restringe, então o cara vai ter que pensar um pouco o que eu vou jogar nessa etapa e vai ter que pensar também o que eu posso encontrar nessa etapa. Sem dúvida. Faz bastante diferença. Pô, é a partir desse raciocínio que o caboclo vai melhorar no HeroClix, não é? Eu acho que o que você vai encontrar, ou os times diferentes que você encontra, eu acho que dá uma melhorada nas pessoas. Sem dúvida. Isso é notável, cara. É notável.
Jogadores que eram assim muito level 1, começaram a se empenhar, se dedicaram. Hoje assim é XP lá em cima, level 10, já consegue fazer tudo sozinho, sem problema. Não, a gente tem vários exemplos, né? Acho que tem jogadores que jogam há, sei lá, um ano, um pouco mais de um ano, e por jogar bastante, por se envolver nas meios, tipo nacional, POC, etc., os moleques estão jogando fino, né? Tá arrebentando e tá dando aula, na verdade, né? Falando, não, o poder é assim, assado. Pô, beleza, né? É legal ver isso aí. É como se não tivesse sido em vão, né? É meio tiozão falar isso, mas aproveitando que eu tô com o tiozão aqui, eu tô com o tiozão aqui do meu lado. Tá transferindo, né? Não é? É prazeroso, cara. Você vê uma coisa assim que você montou, que você ajudou a montar, dando fruto. Que é o carinha chegar lá no Nacional e mandar ver, sabe? Ele chegar pra você e falar, não, eu montei esse time aqui porque é isso e aquilo, tem um combo aqui, essa peça serve pra tal coisa. Você fala, pô, é isso aí, mano. Você entendeu o rolê, cara, que você tá fazendo. Eu acho mais legal ainda, porra, não consigo me dedicar tanto a ficar olhando peças e tal, mais como no início. E muitas vezes eu olho os times das pessoas, eu não entendo, ou sei lá, o cara faz um puta combo animal e fala, mano, como que funciona isso aí? Ah, funciona assim. Você fala, pô, legal, tô aprendendo, né? Então, assim, é legal porque você tá aprendendo, tá vendo coisa diferente e o jogo tá funcionando, né? Eu acho que isso é muito importante, assim, o próprio jogo ter mecânicas novas, ter gente nova jogando, pensando diferente do que você, né? Dos seus adversários mais comuns. E aí, já encaminhando pro final, como é que vocês fazem em relação à premiação? Porque, claro, é tudo isso que a gente falou, pra galera se envolver, pra galera se divertir, mas no fim do ano, vale boneco, né? Vale, e tem boneco até umas horas, hein? Como é que vocês se organizam aí pra... O que vocês compram? Como é que vocês decidem quais são os cases? É draft de segundo a classificação? Como é que funciona aí? A premiação é segundo a classificação, então tem uma tabela lá que grandes sacadas, assim, talvez a segunda maior sacada, né, depois das etapas, é o esquema de o jogador ter que participar de todas as etapas ou da maioria delas para entrar nas rodadas de draft. Eu não vou saber explicar no detalhe, mas assim, Paulo montou uma mecânica que se você participou de 10, 9 ou 8 etapas, você está apto a entrar logo no começo do draft. Se você participou de poucas etapas, sei lá, de metade delas, você não vai entrar na hora que está todo mundo pegando os filés. Você vai entrar um pouco depois. Porque tem gente que acaba desistindo no meio do caminho, tem gente que vê que joguei bem pra caramba, agora eu vou desistir, ou então coisas do tipo, entendeu? Eu acho que durante o ano podem entrar jogadores e sair jogadores, mas você tem que valorizar a constância ali, entendeu? A galera que tá indo, quem tá presente, quem tá participando e tudo mais. Então o fato de você ir jogar uma etapa e você, por exemplo, perder todas, obviamente você vai ser melhor colocado no draft do final do ano do que um cara que, sei lá, aparece de vez em nunca e arrebenta. Esse cara, ele acaba ficando bem colocado, porque ele joga bem, mas às vezes um cara que tem mais frequência fica melhor do que ele, apesar de ter resultados piores. Sim, interessante isso. E aí o básico é assim, né? Eu acho que é a mesma mecânica de vocês, a gente pega um valor por jogador para cada etapa. Hoje a gente está trabalhando com R$15 por jogador. E vai juntando isso durante o ano. Então, isso com uma média de 15, 17 jogadores por etapa, aí o pessoal que é bom de matemática faz a conta aí de quanto que roda em 10 etapas, né? Mas vai ter um número X? A gente junta, faz um pool mesmo, né? De toda a grana que todo mundo pagou por etapa, a organização também paga, né? Antes que alguém pergunte. E aí, quando chega o final do ano, mais ou menos em outubro, que é geralmente quando tem os lançamentos do final do ano, a gente vê se a data da WizKids meio casa com o que a gente consegue fazer no Brasil, né? Então a gente costuma pegar 2 cases, seja um DC e um Marvel, ou DC. Sempre tem a das coleções mais recentes. Então, o ano passado, como exemplo, a gente pegou o Batman Animated, da DC, que foi uma coleção do caralho. Show de bola. Essa daí, eu sou Marvete desde criança, mas, porra, essa daí chorei bonito quando começou a sair os previews. Pô, eu comprei um case pra mim, cara.
Eu não vou falar o que eu comprei, porque Tá bom. depois, né, queima o filme. Fica um mistério. Mas eu acho que, sem sacanagem, a maioria dos jogadores de todas as vertentes acabou comprando um case ou um brick ou muita peça, porque, cara, valeu muito a pena. Assim. A gente tem coisas super raras legais, e a gente tem aquelas comuns que eu acho que deve ser alguma macumba da WizKids que ela fala, porra, eu vou criar o Henchman lá, o capanga lá de terno. Cara, você compra um case e vem tipo 3 dele. Fala, mano, essa peça custa um valor às vezes melhor do que uma rara, por 20 exemplo. centavos, né? Mas aí você vai ver que custa $6, né? Então você olha no site que a gente referência, que todo mundo compra, Sim. cara, é meio boçal até, né? Você fala, pô, mas não joga nada, né? Você cara? olha, vê um monte e fala, 25 cents, mas aí você vai ver, às vezes não, né? Às vezes custa o preço de uma super rara que ninguém quer, né? Exatamente. Pô, eu lembro disso que num draft nosso, acho que faz uns 2 anos, a gente também tinha 2 cases. Uma das chases, que era o Aquaman Bizarro Aquaman, quem pegou foi tipo o 20º cara do draft. Ninguém queria aquilo. Puta desprezo, né? Porque é o Aquaman, um aquário na cabeça, não joga nada, é mó ruinzão. Mas, velho, valia 20 e poucos dólares, entendeu? O carinha que pegou, vendeu, fez uma troca lá com o gringo, pegou um monte de coisa boa. Você deu bem, né? Porque às vezes. Acho que casa muito o foco do jogador, né? Às vezes o cara quer. Tipo, o ano retrasado, né? Em 2017 foi um case de Elseworlds e um case de Thor. E, pô, saiu um Green Arrow Chase e um Odin. Eita, nós. E eu lembro que assim, tipo, o primeiro e o segundo, que foi o Lanza e o Eimar, tipo, eles ficaram trocando olhares, assim, até que fosse rolar aquelas faíscas de anime, assim, sabe? Tipo, cara, o que você não pegar, eu vou pegar, porque assim, mano, é muito foda pra jogo. Né? Sim, aí é top 2, né? As chases dessas coleções não tinha nem conversa. Não, ficou pros top 2, assim. Esse ano até rolou um pouco mais de chase, vieram duas do Super Amigos e uma acho que veio Iron Fist Chase no case de Battleworld. Aí pegou, tipo, top 3, eu acho, ou top 4. Acho que foi nessa média aí. Não, minto, o campeão que foi o Wilson pegou o Flash, o Vitiello que ficou em segundo pegou Iron Fist, e eu fiquei em terceiro, não sei de que jeito, acabei pegando o Bane, porque entre o Robin dos Super Amigos e o Bane, eu fui direto no Bane. Boa escolha, viu? Ainda vem com aquele equipe lá que dá Battle Fury e tal. É interessante. Não, e outra, né? Melhor você chegar em casa com o Bane do que chegar com um menino de sapatilha e sunga, cara. Especialmente quando você é o Painkiller, né? aí é o mito entrando. Pronto, né? Vai levar o Robin pra casa? Não dá pra levar o Robin não, cara. Você é louco. Pô, mas legal, cara. Eu acho assim muito bom que vocês estejam aí há tantos anos, fazendo, 6 anos, você mencionou, né? Fazendo a liga. Nós estamos indo pro 4º e eu acho que a gente pode dizer sem nenhuma dúvida de que é uma experiência incrível para quem organiza e para a comunidade, né? A gente cria um impacto que às vezes você consegue ver isso na evolução dos jogadores, mas nem sempre é visível, mas você está criando uma coisa, porque você está dedicando tempo e carinho para um hobby, né? Então isso dá resposta, cara. Tipo, as pessoas que estão jogando vão entender e perceber isso, e vão começar a tratar assim também o mesmo hobby. Então isso tem um efeito muito bom, e a ideia de ter feito esse episódio do podcast era justamente inspirar a galera, né? A fazer as suas próprias ligas. Pô, mas nós somos só 4. Beleza, cara. Começa a liga com 4 jogadores. Mas a gente não tem uma loja aqui na minha cidade que é muito pequena. Pô, beleza. Marca na casa do fulano, faz um churrascão, faz uma coisa assim pra integrar a galera, né? Com o tempo as coisas vão andando, né? Como você falou, tem gente que sai de cidade, a Bel, que uma das fundadoras da Lativéria, já não mora mais em São Paulo há muitos anos, né? Mas tem gente que chega também, então... Essa troca de jogadores, cara, é básico. E assim, até você comentou da Bel. Lá em Poços de Caldas,
Se eu estiver falando bobagem, ela me corrige depois, mas eu acho que ela tá conseguindo montar uma liga lá de tipo 4 ou 5 pessoas, e vem gente até de outras cidades. E, cara, é uma coisa que vai evoluindo. A gente conhece o pessoal de Guaxupé, eu os conheci pessoalmente aqui no Nacional do ano passado. Galera, meu, gente fina demais. E assim, a gente viu que tem gente, tipo, a gente fala o pessoal de Guaxupé, mas em Guaxupé acho que tem 2 ou 3 caras, e os outros são de outras cidades. Então, eu acho que mesmo que você esteja num lugar onde não tem muito jogador, ou não tem loja, hoje em dia existe rede social. Então, cara, você posta e fala, pô, tô jogando, procura comunidades, as pessoas se encontram, assim, sabe? Eu acho que hoje é muito mais fácil encontrar jogadores, tipo, você não precisa pegar um tacape, né, e sair desbravando e tal, Exatamente. procurando. É bem mais fácil. Então, eu acho que só não joga mesmo quem não pode, ou quem não quer, ou quem tá com algum problema, mas de resto, tem que jogar. Eu tenho uma consideração final, se você quiser pensar em alguma coisa para falar, também fica à vontade. Mas o último ponto que eu destacaria é que as ligas, elas são assim, quase como trincheiras de resistência, para usar uma metáfora de guerra, em relação ao nosso cenário muito complexo e difuso, né, e estranho, que é o cenário brasileiro de HeroClix. Então as ligas, elas são a melhor maneira de você conseguir levantar um dinheiro para conseguir se organizar e trazer a premiação de fora, porque não chega aqui para essas questões de distribuição que você já falou, não vou ficar repetindo, mas elas são sem dúvida uma maneira eficaz para lidar com essa questão, né? Então, assim, quanto mais liga tiver, mais gente jogando, melhor a galera vai ficar, mais fácil para trazer premiação, mais fácil para munir a sua galera com peça boa, com peça cara, que o carinha não vai comprar porque não tem condição, mas vem no seu case da liga, então ele consegue pegar, e aí ele vai ter mais peça para poder jogar o Open, para poder jogar o Nacional, e aí a novela não tem fim, né? É assim que as coisas começam. Eu concordo, cara. Eu acho que, além de tudo isso, trazer peças, de trazer jogadores, manter os jogadores antigos dentro do hobby, funcionando. E uma coisa que a gente fala, eu acabo falando bastante, fala assim, quem é cuzão não participa, ou não precisa participar, porque eu acho que, não, sério mesmo, não é uma coisa de desumildade nem nada, mas... Não, é numa boa mesmo, né? Numa boa, eu acho que assim, se você tá no pique de, vou lá, vai arregaçar com todo mundo, cara, nem vai, entendeu? Tipo, você tem que ir porque você vai encontrar gente que tem gostos parecidos, às vezes nem tanto, mas você tem em comum HeroClix, super-herói, filme, é uma galera sempre gente boa, quem é legal vai ficando, você dá risada, às vezes você tá numa época puxada de trabalho, às vezes tá desempregado, acontece com bastante gente, infelizmente, e aí a liga te dá a oportunidade de pegar peças boas por um preço baixo, querendo ou não, você vai pagar tipo R$150 no ano, ou R$200, como vocês fazem aí a R$20. Dá tipo 200, R$220 em média. Uhum. E que assim, às vezes é o preço de tipo uma peça, e aí pode ser que você pegue muito mais peça legal por esse valor, entendeu? Então assim, pô, você vai bem, você vai pegar uma rara, vai pegar uma rara legal, vai pegar umas que às vezes nem te interessa tanto, mas beleza, você troca, você deixa funcionar. Aí você pega, depois você vende, depois você troca, né? Isso, não precisa morrer com você, entendeu? O aparelho da CCE, né, que você compra e vai morrer na sua casa para sempre. Mas uma outra coisa que da gente conversando assim me veio na cabeça, muitas vezes os jogadores reclamam de algumas coisas, sei lá, de alguma discussão, de alguma coisa, alguma etapa que não foi bem, reclama com as pessoas da organização. Ou então já ouvi reclamações do tipo, porra, tá muito competitivo, tá muito difícil, não sei o quê. Cara, eu acho que quem faz o ambiente dos jogos são os próprios jogadores. Eu acho que o que me manteve muito tempo no HeroClix, além de gostar de quadrinhos, etc., e de jogar com meu irmão, e etc., com grandes amigos, é que é um ambiente bacana, entendeu? Então, a gente acolhe jogadores novos, a gente explica o jogo, não é aquela coisa que você senta para jogar e alguém te destrói ou olha torto. Sabe, eu já vi outros jogos que têm ambientes um pouco mais agressivos. Tóxicos, mais agressivos. E, cara, é uma merda, entendeu? Eu acho que você, se o jogo cresce, se ele tiver jogadores, né? E eu só fico muito puto
de o Skids não enxergar isso, sabe? Assim, tipo, América Latina tem alguma distribuição, mas muito fraca, descobrindo também outros países da Europa. Tipo, você fala, pô, eu nunca imaginei que a Noruega não tivesse Euroclip. Tipo, não tem, tá ligado? Os caras não conseguem, os caras de Londres às vezes têm dificuldade. Então, sei lá, eu acho que é uma cagada deles, assim, nível mundial, especialmente nossa. Pode ser mesmo. Bom, mas é isso aí, então vamos finalizar esse episódio. Falamos pra caramba. Quem quiser saber mais sobre a Lativéria, tem um grupo no Facebook, né? Tem o grupo lá. É só fechado ou é aberto? Não, é uma página aberta, é só procurar lá Liga Lativéria, ou Liga de HeroClix Lativéria, que vai encontrar. Ou tentar contato com a gente, comigo, com os outros organizadores, com os outros jogadores, que a gente passa o link ou dá o nome certinho que a pessoa encontra. Galera de São Paulo aí que queira colar, procura o grupo, procura o pessoal da organização. E também a galera que queira começar a organizar e queira uma dica, trocar uma ideia, também pode procurar você, né? Sem dúvida. O que der para ajudar, cara, o conhecimento ele tem que estar aí para ser compartilhado, né? Hoje em dia ninguém... Então, acho que conversando entre as ligas, eu acho que é legal. Esses papos que a gente tem, eu acho sensacional, porque a gente enfrenta dificuldades parecidas, pensa coisas parecidas, ou às vezes não. E, pô, eu gosto de ver a empolgação da galera em querer montar, em querer fazer, mas aí entra um lado meio de tiozão mesmo, que fala assim, cara, então faz, assim, sabe? Vamos fazer, vamos acontecer, sabe? Não fica falando muito, porque muitas vezes a galera tem altos discursos em Facebook, em grupo de WhatsApp, ambal, e não faz, entendeu? Não tira do papel, então tem que ter uma coisa assim, tipo, quer fazer? Faz. Ficou uma merda. Vamos juntar e fazer, né? Exatamente. Sem querer roubar, sem querer puxar tapete, sem essas palhaçadas, entendeu? Mas vai lá e faz o seu. Muito bom. E se alguém quiser saber mais da Liga Super Donkeys, também tem uma página no Facebook, que o grupo é fechado só para os jogadores, mas a página é aberta. E tem um Instagram também, @SuperDonkeys, que a gente costuma postar vários jogos, várias fotos de for fun e tal. E também fica a recomendação do blog paradiseclicks.blogspot.com do Otacílio, que lá eu cheguei a postar alguns reportes das ligas desde 2016 e tem um artigo também sobre isso, sobre construção da sua própria liga. Se alguém tiver interesse, acho que pode dar uma ajudinha também. Bruno Barreto, alguma mensagem para os seus fãs do Brasil, para os jogadores do HeroClix? Cara, para os fãs, na verdade, eu não tenho, né? Eu espero que minha mulher continue muitos e muitos anos ainda, já que ela me aguenta nessa pegada aí. Não só com o HeroClix, mas, mandar um abraço para a rapaziada aí, que muitos eu conheço pessoalmente, muitos novos eu não conheço. Eu acabo participando pouco, às vezes, de vida online e tudo mais. Mas, cara, sempre que puder jogar, eu estou à disposição. Sempre que eu puder dar risada, eu estou por aqui. E é isso, cara. Eu acho que o que une a gente são iniciativas como essa do podcast, como as iniciativas das ligas, os nacionais que são feitos, apesar de todos os problemas que a gente já conhece. Mas, no fundo, é uma coisa de camaradagem, entendeu? É o que une a rapaziada. Nos últimos 17 anos, eu acho que eu fiz amigos para a vida toda. Então, é uma coisa assim que, você fala, deixaria de jogar HeroClix? Dificilmente, assim. Eu acho que os tempos mudam, mas a galera boa fica, e acho que é isso, entendeu? Não é como falam de futebol, né? Não é só um jogo. É um joguinho, é divertido, é dinheiro, custa dinheiro, dá treta e tal. Mas, é um momento, assim, de você se divertir, entendeu? E você se divertir com seus amigos, eu acho que é uma coisa que quase não tem preço. No fim do dia é um monte de nerd jogando dado e falando de gibi, né? A verdade é essa. Basicamente, né? Basicamente. Bom, querido, muito obrigado pela participação. E vamos lá, hein? Bom 2019 para Lativéria, que tenham jogos muito legais. E vamos fazer aí um crossover entre as ligas, né? Estamos estudando um evento aí para juntar a Super Donkeys com a Lativéria. Vamos ver o que a gente consegue fazer em breve aí. Não, esse aí já rolou um spoiler aí. Vamos trabalhar nisso aí para fazer alguma coisa boa. Valeu, Bruno. Abração para você. Opa, valeu. Abração, Tauil.